E eu já começo a compor o sexto painel do dia, o sexto e último painel, antes, claro, de termos o nosso encerramento, o nosso coquetel. O tema desse painel é o papel do DDGS nas cadeias de produção pecuária. Para compor aqui a nossa mesa, eu convido ao palco o gerente comercial da Impasa Agroindustrial, Daniel Sarmento, que vai fazer a moderação desse painel. Daniel aqui conosco, seja bem-vindo, Daniel. Os nossos palestrantes, Flávio Augusto Portela, engenheiro agrônomo da Exalc USP. Professor Portela conosco. João Otávio de Assis Figueiredo, economista e líder de pesquisa na Datagro Pecuária. E Andréa Veríssimo, gerente de Relações Internacionais da UNEM. Sejam todos muito bem-vindos. Daniel, a palavra é sua. Muito boa noite a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder fazer parte desse encerramento do evento e falar de um assunto tão importante, tão relevante. Os painéis anteriores versaram um pouco sobre o papel da nutrição animal dentro do sistema produtivo de etanol de cereais no Brasil. A gente necessariamente ainda requer uma série de desenvolvimentos, de visões e de olhares distintos em relação a quão relevante e quão importante ainda vão ser esses produtos produzidos por essas unidades estabelecidas no Brasil. O intuito da minha explanação inicial é introduzir e colocar em perspectiva o que diferentes layouts industriais são capazes de produzir com especialidades, potenciais de uso e consequente desempenhos zootécnicos que esses diferentes produtos podem gerar. Obrigado. Então, o título é para provocar uma forma de enxergar a usina de etanol como um grande agente concentrador de nutrientes. É lógico que nós estamos no dia a dia numa usina para produzir o etanol, mas enxergando o etanol com um viés do nutricionista, do profissional da nutrição animal, o etanol tem um papel de concentração muito importante de nutrientes, de proteínas que não são utilizadas na média nos nossos planejamentos nutricionais para as mais diferentes espécies no Brasil. Então a gente consegue concentrar nutrientes de uma forma muito diferente, extraindo uma porcentagem muito importante do grão, proporcionalmente, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho das consequências de ter produtos tão diferenciados produzidos em usinas de milho e outros cereais. Fazendo uma síntese, a gente poderia tratar desse assunto durante bastante tempo, mas fazendo uma síntese desse poder de concentração no processo industrial, considerando desde a chegada dos grãos, o processo de armazenagem com controles diferenciados, pensando, lógico, na eficiência do processo produtivo de etanol, mas também e principalmente, de novo, com os olhos do nutricionista, tendo qualidade diferenciada do produto, da matéria-prima, para que a gente tenha produtos diferenciados do ponto de vista de nutrição animal, esses controles começam desde a entrada até a saída dos produtos, passando por um processo diferenciado de processamento físico e para um posterior desdobramento desses nutrientes a partir de reações químicas num processo de fermentação. O processo de fermentação, por si só, já determina um valor agregado muito diferenciado aos produtos.
a ação das leveduras sobre os mais diferentes nutrientes, e não só sobre os açúcares, porque a gente tem outros nutrientes nos grãos, determinam a concentração do que a gente chama de metabólitos, né, produzidos por essas leveduras, que são importantíssimos aditivos hoje produzidos para a nutrição animal. E a gente faz isso de forma, entre aspas, inconsciente no processo de produção e extração de etanol dos cereais. Em alguns layouts industriais, a ideia é enxergar como os layouts industriais têm potencial de produzir produtos diferentes. E não tem certo, não tem errado, não tem melhor ou pior, e sim entender quais são esses produtos e por que eles têm potenciais tão interessantes para determinados desempenhos zootécnicos. Então, dependendo do layout industrial, há a separação da fibra antes da fermentação, e essa separação da fibra determina aí a possibilidade de produção de no mínimo 4 produtos diferentes. A gente chama de fibra, esse produto é uma fibra, né? É o filtrado do pericarpo do milho, o filtrado da fibra, né, de outros cereais. Então, esses são os 2 primeiros possíveis produtos passíveis de serem utilizados. Depois falo mais para frente quais são as espécies, né, alvo de destinação desse tipo de produto. Depois da destilação, e depois de um processo fermentativo que vai de 55 a 60 horas, mediado por uma temperatura média de 32 a 33 graus, há a separação de todo o açúcar vindo do amido, né, a etanol. E o material resultante disso é uma concentração muito interessante de nutrientes, porque a gente tem aí um poder de concentração para produzir diferentes tipos de produto. São os grãos úmidos de destilaria, o que a gente chama de fase sólida, e a fase líquida, o condensado ou concentrado de solúveis, né, que tem um pool de nutrientes, metabólitos de leveduras, macro, microminerais e aminoácidos livres, os constituintes das proteínas, né, que são tão interessantes do ponto de vista de determinação de ganho de peso, produção de leite, produção de ovos, né, e outros produtos de origem animal. Desses produtos, né, a gente pode concentrar os solúveis e voltar na fibra e produzir fibras secas ou úmidas com ou sem solúveis. Então nós temos mais 2 outros grandes produtos passíveis de serem produzidos a partir da fibra separada antes com a adição de solúveis. E a adição dos solúveis com o WDG, num grau de concentração ainda maior, e repare que nós estamos concentrando os produtos e concentrando os nutrientes, a gente produz os grãos úmidos de destilaria com solúveis, que são produtos mais concentrados do que só os grãos úmidos de destilaria, ou WDG na sigla em inglês. Se a gente seca o WDG sem os solúveis, há a possibilidade de fazer produtos ainda mais concentrados, os DDGs, grãos secos de destilaria, ou os grãos secos de destilaria com alta proteína, produtos ainda mais concentrados e com perfil ainda mais interessante que os DDGs, pensando na concentração de que a gente tem dito. O produto oriundo da concentração do WDGS, ou grãos úmidos de destilaria com solúveis, são os DDGS, os grãos secos de destilaria com solúveis, e a possibilidade da gente ter a proteína fermentada do milho, e voltando aí, pegando um gancho do painel de tecnologia, os produtos com valor agregado que podem atender nichos diferenciados e que pagam e que precificam esse tipo de nutriente de forma diferenciada. Quem são as espécies alvo e foco, né, desses diferentes tipos de produto? Quanto menos concentrados, quanto mais fibras os produtos têm, né, mais a gente tem ruminantes como público-alvo, sejam grandes ruminantes, bovinos de corte ou de leite, ou pequenos ruminantes, suínos e aves. Pequenos ruminantes, ovinos, caprinos. Alô? Oi. Então, esses são as espécies alvos desses produtos menos concentrados. Dos outros produtos, a gente tem uma série de espécies passíveis de serem destinadas e terem a possibilidade de serem atendidas por esses produtos. Atentem que hoje, né, nós estamos falando, né, e o João vai falar um pouco sobre essa
essa disponibilidade de produto. Nós estamos falando de pouco mais de 3 milhões de toneladas produzidos, que devem ser produzidos até dezembro no Brasil, com uma perspectiva na safra de 29 e 30 de mais de 7 milhões de toneladas de produtos produzidos, né? E hoje, o que é produzido atende pouco menos de 15% do mercado em relação ao share de rações produzidas, de alimentos concentrados produzidos no Brasil, quase 80 milhões de toneladas. Então, há a necessidade de entender que perfis de produtos diferentes podem e deverão atender esses nichos de mercado, se a gente estiver considerando não só ruminantes, mas principalmente suínos e aves, com grau de especificidade, de concentração e de ajuste fino em relação ao planejamento nutricional da dieta dessas espécies, mas também o mercado pet, né, cães, gatos e peixes, equinos e outros organismos aquáticos também, né. Então, só para que a gente tenha uma ideia, nós falamos aí de mais de 10 produtos diferentes produzidos hoje no Brasil, né, e com grau de especificidade e de poder de determinação de desempenho diferentes, com diferentes restrições, mas com potencial muito interessante. Nós estamos falando, e o professor Flávio vai falar sobre isso, de alimentos ricos em proteína, ricos em energia, ricos em macro e microminerais, e ainda com uma carga muito interessante do ponto de vista de valor biológico, né, dos aminoácidos que compõem esses alimentos, vindos de leveduras, que a gente concentra todo dia leveduras e adiciona a esses alimentos produzidos. São alimentos únicos hoje, se a gente considerar do ponto de vista de singularidade e do ponto de vista de concentração, em relação a tudo que se tem disponível hoje no mercado para nutrição animal. Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, e que o professor Flávio, que eu passo a palavra agora, vai falar um pouquinho para a gente. O professor Flávio Portela é professor na Universidade de São Paulo, professor titular na Universidade, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. É, sem sombra de dúvida, o pesquisador, né, que mais conhece, mais testou e mais validou produtos no Brasil, e vai falar um pouquinho sobre o que a gente já fez e o que a gente tem por fazer ainda. Professor. Obrigado. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradecimento especial à comissão organizadora do evento por essa oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho, né? Eu vou falar um pouco de boi aqui, né? Mudar o rumo da conversa, um pouco do que está bem-vindo no evento. Mas, se nós olharmos para a pecuária dentro do tema, né? Coprodutos de etanol de milho na recuperação e conversão de pastagens, nós olharmos para a pecuária brasileira, a segunda e a caminho de ser a maior pecuária do mundo, em breve, ultrapassando os Estados Unidos, mas nós construímos essa pecuária em cima de gado zebu, importado da Índia, em cima de gramíneas tropicais, importadas da África, no Brasil, né? Muito bem. Quando nós olhamos para essa pecuária brasileira, para quem não é da área, a notícia que vocês recebem na mídia, ela é normalmente uma notícia negativa, sempre vinculada a aspectos negativos da questão ambiental e como ligada ao desmatamento de florestas tropicais, né? Mas quando a gente mostra números e a gente vai a fundo nisso, nem sempre o pessoal faz jornalismo, faz ativismo ambiental contra a pecuária, os números mostram um quadro um pouco diferente. Nós estamos há 50 anos com um rebanho que cresce de forma consistente, cresce principalmente nos últimos anos, baseado em avanços tecnológicos, em aplicação de tecnologia no processo cada vez mais, em diversos segmentos da produção. Nós estamos matando animal cada vez mais jovem e cada vez mais pesado nos sistemas de produção brasileiro. Hoje eu estou apanhando aqui, só porque eu sou professor, dou aula. Muito bom. Mas, a despeito de toda a discussão a respeito de pastagens e pecuária e desmatamento, nos últimos 32 anos, a área de pasto no Brasil, pasmem vocês, diminuiu 35 milhões de hectares. 35 milhões de hectares, um ritmo de mais de 1 milhão de hectares a menos por ano. E para onde está indo essa área?
principalmente para a agricultura brasileira. E um pouco disso para a adequação ambiental nas fazendas. Né? E se nós olharmos os últimos 10 ou 11 anos, esse processo se acelerou e vem se acelerando cada vez mais por uma adoção crescente de tecnologia, pressionada pela agricultura, que nos últimos 10 anos comeu 2 milhões de hectares de pasto. E a pecuária brasileira só melhorou com isso. Só vem aplicando mais e mais tecnologia, perdendo área e produzindo mais carne, tá? Um aumento na produção de 18%, 80% de aumento na exportação, o país é o líder mundial e ele, somados segundo e terceiro maiores exportadores, ainda é inferior ao que o Brasil exporta, tá? E quando nós olhamos com um ganho de produtividade de 37% em produção de carcaça por hectare ano. Esses são os números que a pecuária vem mostrando nesse avanço. Mas a pergunta é, onde é que entra, realmente, onde é que entram os coprodutos de etanol de milho nessa conversa da pecuária, né? Nós temos uma pecuária, e como ela é, na maior parte do mundo, baseada em pastagens no processo, e não existe em nenhum lugar do mundo o maior número de informação e de qualidade no conhecimento da informação com relação ao manejo de pastos tropicais do que no Brasil. O conhecimento está aqui. Nós evoluímos de forma tremenda nos últimos anos no conhecimento, no desenvolvimento de pesquisa, na questão de suplementação de animais em pastagem com alimentos concentrados, e aí entram os coprodutos de etanol de milho. Nós temos dados de pesquisa no Brasil hoje, nessa área, que suplanta os dados internacionais em termos de suplementação de pastagem. Os nutricionistas brasileiros, eu garanto, são os mais bem treinados hoje no uso de suplementos para animais em pasto, e vem crescendo o uso de coprodutos de etanol de milho nesse processo. Muito bom. A ponto de a gente poder fazer uma meta-análise e gerar dados aqui no país que permite que a gente possa predizer desempenho com o uso desses coprodutos, que, se vocês compararem com os dados americanos de meta-análise com, especificamente, do DDGS, é a mesma equação de resposta, porque nós temos a mesma base de desempenho, de ganho animal com um peso zero. O Brasil desenvolveu sistemas de terminação de bovinos específicos aqui do país, em pastagens de semi-confinamento, ou de TIP, como a gente chama, e nós aprendemos muito em termos de confinamento. E nesses sistemas, a penetração, a participação desses produtos de etanol de milho vem crescendo de forma consistente. Os nutricionistas brasileiros estão aprendendo a trabalhar cada vez mais com esses produtos. Próximo, por favor. Então, nós desenvolvemos toda essa tecnologia. Próximo. Esse é um dado, para vocês terem uma ideia, de um trabalho que nós terminamos recentemente, com animais em pastagem, suplementados com 0,3% do peso vivo deles em DDG, né? DDGS, na verdade, com ganhos de 1 kg, 1,80 kg por dia. Esse é um ganho bastante expressivo para animal em pasto, com uma pequena suplementação, né, no processo. E vai mostrando para a gente todo o potencial. Para trás ele vai, mas ele não quer ir para frente comigo de jeito nenhum. Daniel, o que você fez comigo, Daniel? Você ficou magoado quando você foi meu aluno, Daniel? Hã? Ele esqueceu o nome da Exalc, a hora que ele foi me apresentar hoje aqui. Vamos lá. Isso aqui mostra um sistema intensivo, um trabalho que nós fizemos junto com a ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Aqui no centro? Tá, já. Obrigado. Só mostrando o potencial de um sistema intensivo que usa todas as ferramentas que nós dispomos hoje, em termos de sanidade, qualidade genética dos animais, manejo nutricional, suplementação, terminação e confinamento e manejo intensivo de pastagem, saindo de um animal jovem de 246 quilos após a desmama, e colocando esse animal, suplementando na seca, mantendo ganhos de 660 gramas, pastejo rotacionado, com todo o conhecimento e manejo de pasto, suplementação, 600 gramas nas águas, terminação e confinamento, podendo abater o animal com 607 quilos em jejum, 630 quilos peso cheio, aos 21 meses de idade, 350 quilos de carcaça. Né? Isso gera uma produtividade
de 66 arrobas. Uma arroba são 15 quilos de carcaça por hectare. Não tem lugar no mundo, não é nos Estados Unidos, não tem na Austrália, em nenhum concorrente nosso, a possibilidade de gerar sistemas tão produtivos quanto o nosso. E não é à toa que diariamente o pessoal tenta criar barreiras contra a pecuária brasileira. Esse processo é um jogo, é uma disputa comercial, isso existe, e a gente tem sabido jogar isso daí razoavelmente bem no processo, mas o potencial produtivo do Brasil é imenso. E esse sistema, para vocês terem uma ideia, com 65 quilos, ele é em torno de quase 10 vezes maior do que a produção real na recria e terminação média do Brasil hoje, para ter uma ideia de quanto a gente consegue crescer nesse processo. Muito bem. Hoje, coprodutos de etanol de milho para bovinos de corte é a principal linha de pesquisa minha lá na Exalc. E nesse processo nós estamos iniciando o 8º experimento, envolvendo quase 3.000 bois até o momento avaliados nesse sistema, e ela tem sido financiada praticamente na íntegra. 98% dos recursos vieram da iniciativa privada, dessas empresas, SJC, FS Bioenergia, Impasa e a São Martinho, mais recentemente agora no experimento que nós iniciamos, financiando esses experimentos. Pesquisa é cara, cada um desses experimentos com bovinos, e é boi, né? Não é frango, é um alto consumo. Então, são experimentos que cada rodada dessa vai de 700 a 1.200.000 reais para rodar um experimento de desempenho e metabolismo no processo. E as empresas é que têm propiciado que a gente possa trabalhar desse sentido. O Daniel apresentou os produtos, eu diria que eles vão além, um pouco mais do que ele mostrou, não em termos dos produtos em si, mas da variação que existe dentro do que a gente chama de DDGS, quanto de S tem nisso, quanto de solúveis foi adicionado no processo. Toda vez que tiver solúveis, o produto é melhor, o produto úmido tem mais energia do que o seco, maior dificuldade operacional, tem perdas, cada um tem um ponto nisso. Se não tem, quando a gente fala hoje, dentro da nomenclatura da AFCO dos Estados Unidos, quando eu falo WDG, DDG, DDGS, DDG de alta proteína, qualquer um desses produtos, vamos deixar o de alta proteína fora, está implícito que tem extração parcial de óleo. Se não tiver extração, eles são chamados de full fat ou integral. Ou, se tiver extração mais intensa com solvente, aí eles entram na classificação D-Oil DDGS ou Reduced Fat DDGS. Então, é uma gama enorme que vai se multiplicando de produtos com valores nutricionais que variam nesse ponto. E é por isso que a gente precisa conduzir uma série de trabalhos de pesquisa. Os dados americanos são claros, consistentes, mostrando que eu pego o grão de milho, extraio o amido é 72% da matéria seca do milho, né? Principal carboidrato, para fazer etanol, concentro proteína, concentro fibra, concentro minerais, vitaminas, óleo, e saio com um coproduto com valor proteico 3 vezes maior do que o milho e com maior valor energético do que o milho. Então, quando ele é incluído nas dietas, normalmente ele substitui o suplemento proteico convencional, como um farelo de soja, farelo de algodão, caroço de algodão, torta de algodão, que estava na dieta convencional, e substitui também parte do milho, dependendo da relação de preço desse produto em relação ao milho. E aí eu deixo de usá-lo apenas como um componente proteico, em níveis de 5%, 10% da dieta, e vou a 20%, 30%, 40%, 50% da dieta do boi, com esse coproduto, com os diversos que tem aí. No caso do WDGS, os dados americanos mostram o efeito positivo de substituir o milho da dieta por esse coproduto, aumentando o ganho de peso, melhorando a eficiência alimentar, e quando melhora a eficiência alimentar, está implícito, tem o maior valor energético desse produto. A mesma coisa com o DDGS, melhorando o ganho de peso dos animais, né, com a eficiência alimentar, e com o maior valor energético. Nós fizemos diversos trabalhos no Brasil aqui com a fibra úmida, trabalho feito na Unesp, trabalho feito na Exalc, inicialmente, mostrando claramente os benefícios da inclusão desse coproduto, no trabalho da Unesp, puxando o consumo, aumentando o ganho de peso, trabalho da Exalc, diminuindo o consumo, melhorando a eficiência alimentar dos animais e peso de carcaça. Tudo depende também da dieta controle que a gente usa na comparação, mas existe variação na forma de resposta. Nós fizemos diversos trabalhos com a fibra seca, com solúveis. Nesse trabalho, nós mostramos claramente substituir o caroço de algodão, farelo de soja e o milho pela fibra seca em níveis crescentes,
Aumentou linearmente o ganho de peso, 35 gramas a mais por boi para cada 10% de inclusão na dieta. Melhoria da eficiência alimentar, a conversão do animal é melhor, porque tem mais energia na dieta. E um aumento no peso de carcaça, para cada 10% de inclusão na dieta, 1,9 quilos a mais de carcaça. E isso é bastante, é expressivo do ponto de vista zootécnico e do resultado final. Nós também fizemos esse trabalho com o DDGS, substituindo a dieta que tem milho, polpa cítrica e caroço de algodão. Nós fomos incluindo DDGS até 40%. Resposta linear de 45 gramas extra de ganho de peso para cada 10% de inclusão, aumento na eficiência alimentar e 2,6 quilos a mais de carcaça para cada 10% de inclusão desse coproduto na dieta. Então, os resultados que nós temos lá em Piracicaba são consistentes em mostrar de forma muito contundente, né, que esses coprodutos sejam as fibras úmidas, as fibras secas e o DDGS, consistentemente com um valor energético mais alto do que milho e farelo de soja, milho e caroço de algodão, milho e farelo de algodão, todas essas combinações muito comuns nas dietas convencionais de confinamento, e daí essa melhoria consistente no desempenho dos animais. Então existe um potencial muito grande para o uso cada vez maior e vem acontecendo, tanto para animais em pastagens, em recria, quanto para bovinos em terminação em pasto, quanto em confinamento, com relação ao uso desses diferentes coprodutos. Eu peço desculpas por apanhar aqui do equipamento, né? Mas eu agradeço muito a atenção de vocês e estou à disposição depois para discutir sobre pecuária. Passar já diretamente ao João Figueiredo, consultor da Datagro, vai traçar um pouquinho o cenário da pecuária e no contexto dos DDGs e DDGS. Bom, boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da visão da Datagro sobre esse momento de integração das cadeias produtivas. Eu fico muito contente porque há 10 anos atrás, em 2015, quando eu iniciei minha carreira na Datagro, 14 para 15, conversando com o Dr. Plínio, que é um grande líder da nossa locomotiva, que é a Datagro, ele sempre dizia que a etanol de milho teria muito futuro e que o futuro do agro seria a integração nas cadeias produtivas e que a produção de etanol de milho naquele ano era em torno de 100 milhões de litros, poderia chegar a passar de 10 bilhões de litros e pouca gente acreditava. Então, quando o Nolasco falou na abertura hoje que o Dr. Plínio é um dos grandes embaixadores desse programa mesmo, desse projeto, eu fico muito contente de estar podendo, nesse momento, viver isso aqui e muito inspiradora, né, todas as apresentações que a gente viu aqui hoje, ver como está tudo integrado com SAF, com etanol, com proteína. Então, vamos falar um pouquinho desse mercado pecuário, como é que o mercado como um todo está, no fundo, incentivando a intensificação da cadeia pecuária, como é que o professor colocou hoje. A cadeia pecuária tem muito futuro, tem muito a desenvolver, muito a intensificar, a gente tem muito a ganhar em produtividade, abrindo novos mercados, e é isso que a gente está vendo hoje. Bom, para começar um pouco a nossa apresentação de hoje, eu trago esse gráfico do indicador do boi da Datagro, que é um trabalho que a gente tem feito, que já contempla hoje mais de 60% do abate dos bois do Brasil, são colocados no nosso indicador, temos maiores parceiros da indústria, dos pecuaristas que reportam a gente também, e que eu acho interessante notar para a nossa discussão aqui hoje, a pecuária no passado, para vocês verem, teve uma oscilação de preço muito grande. O boi começou a 290, teve embargo chinês para 260, voltou para 290, caiu para baixo de 200, e nesse ano a gente está num momento de mais estabilidade. Mas o fato é que está um novo dinamismo na maneira de se comercializar boi no Brasil, à medida que a gente tem mais exposição ao mercado de exportação. Então, tem mudado muito, e o fato é que a gente começa esse ano também bastante ofertado, né? O campo brasileiro responde muito rápido aos estímulos. Durante a pandemia, o boi saiu no Brasil de R$200 e bateu 350. E era um período que a gente estava uma escassez de oferta devido ao ciclo pecuário de baixa naquele momento. Então, o campo respondeu muito rápido. Esse ano a gente já começa o ano aí com esse patamar hoje, em torno de 2 milhões de cabeças de gados ser batida por mês no Brasil. Então, realmente um montante muito grande. A gente tem tudo para nos próximos 5 anos passar a pecuária norte-americana, que hoje ainda é a maior do mundo. E a gente percebe que o Brasil também no passado teve esse incrível resultado, né, de 34 milhões de cabeças que foram abatidas no Brasil.
Então, realmente mostra que a gente volta aos patamares de 2014. 2014 foi um marco importante na cadeia pecuária brasileira. Vocês devem lembrar daquela operação carne fraca, que teve consequências muito negativas para o setor, o embargo, diversas indústrias para exportar lá fora. Sempre forças de mercado colocam a pecuária no lugar, como o professor muito bem disse, de sempre colocar só as coisas que não são positivas, né? Mas acho que a partir disso o Brasil fez a lição de casa. Era uma empresa de poucos frigoríficos que não respeitavam isso, e o Brasil hoje tem uma série de habilitações, estão exportando carne para mais de 120 países hoje no Brasil. E a gente está nesse momento hoje aqui, que o ciclo pecuário é muito importante, e ele quem faz todo esse regimento de como é que vai ser ofertado o gado no Brasil. E, à medida que a gente passa a intensificar a cadeia do boi no Brasil, esse é um estudo que a Datago tem conduzido em relação aos ciclos pecuários, que os primeiros ciclos pecuários de 2019, a gente via esse momento, que essa linha amarela, eles eram mais alongados. E à medida como a gente começa a bater o boi mais jovem no Brasil, a gente começa a encurtar os ciclos pecuários, porque acaba os bois morrendo os mais jovens, as matrizes têm esse ciclo para poder produzir gado de novo, então tem se encurtado. A cria brasileira tem movimentos muito importantes e está muito ligada ao agro. A gente sabe que a cria veio muito aqui para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e começa a ser empurrada um pouco mais para cima pelo valor de produção. Antigamente o custo de oportunidade da terra aqui era outro, né? Hoje mudou bastante. Então a gente vai acompanhando esse movimento, que no fundo a maior intensificação tem impulsionado isso para frente também. E o que o pecuarista no campo tem olhado cada vez mais quando se trabalha com pecuária intensiva, em confinamentos, né? O confinamento basicamente tem um custo muito importante, é o custo da reposição, o chamado boi magro, né? O boi de 12, 14 arrobas que vai para esse confinamento, então isso é boa parte do custo, e o outro custo é os suplementos, são os insumos, e basicamente o milho e o DDG, que é um novo produto na cadeia pecuária nacional, tem uma força muito importante. Como é que o pecuarista olha isso? Ele olha a relação de troca. Quanto que uma arroba consegue comprar de uma saca de milho, né? Você vê que em alguns momentos da pandemia, quando o milho bateu 100 no lasco, ficou mais complicado. Chegou a 3,17, baixou bem disso em 2021, chegou a 2,90. E nesse momento a gente também olha a relação de troca do boi gordo com a tonelada de DDG. Então é esses insumos que o pecuarista tem olhado, e ele vai intensificar a sua produção à medida que esse custo feche. Então, o grande desafio que se tinha na intensificação do boi no Brasil era uma entrega de suplemento de matéria-prima com valores interessantes. E hoje, com a cadeia integrada com o etanol de milho, você consegue ter uma garantia de suplemento, porque a usina vai moer o que ela tem de expectativa de ano e, consequentemente, vai ter essa oferta de produto. Então, esses são dados importantes que hoje os pecuaristas estão aí compondo a sua custo de produção. E o DDG é um papel muito importante nisso, vocês vão ver um pouco adiante mais. O que a gente pode compartilhar aqui hoje são os mapas, né, que a gente, ao longo do dia, estressou bastante esse assunto, das plantas de etanol de milho que produzem no Brasil hoje. São 22 plantas de etanol de milho que a gente tem produzindo hoje, que é a estimativa da Tagro, que até 2032 a gente vai ter uma produção de 13 bilhões de litros. Consequentemente, também estamos estimando que vamos ter em torno aí de 10,2 milhões do lado de DDG. Então é um incremento muito importante, e o DDG realmente já não é mais um subproduto, é um coproduto dessa cadeia que realmente está bastante integrada e está, no fundo, ajudando bastante, porque à medida que os dados da área de pastagem degradada do Brasil começam a diminuir, você intensifica o boi, a produção bovina, você empurra, você tira a pressão da fronteira agrícola para desmatar. Não tem mais sentido isso. Você traz áreas que tem sentido importar aqui, e é uma exigência muito grande do mercado internacional. Hoje, um grande desafio da pecuária brasileira é a rastreabilidade. Se a gente não tiver um boi rastreado hoje, diversos mercados muito exigentes não vão estar comprando a carne brasileira. A União Europeia, por exemplo, compra 3% da carne do Brasil exportada. Mas eles já deram uma exigência que até 2025 vão exigir que 100% desse boi seja rastreado. Então, a União Europeia não é um player mais relevante na compra, mas é um formador de opinião e pode expandir isso para outro leste asiático, entre outros. Mas essa oferta de um fundo de DDG maior vai fazer com que a pecuária continue se intensificando. A gente está vendo isso no campo cada vez mais. A pecuária está passando por um processo de profissionalização muito forte. E a gente acompanha também aqui a variação acumulada que se tem hoje, se a gente colocar em base 100 aqui o preço da arroba e do milho, né? Você acompanha aqui a linha preta é o boi, a linha vermelha é o DDG e a linha verde o milho. Você vê que tem uma correlação importante em relação ao preço do DDG com o preço da arroba, né? O milho caiu um pouco mais esse ano, então eles vão acompanhar, tem um certo delay de transmissão para isso. E esse dado eu acho que é muito importante para explicar esse momento que a pecuária vive hoje, né? A gente, em 2015,
de tudo que a gente produzia de boi no Brasil, essas 30 milhões de cabeças, em torno de 18% ia para o mercado internacional. O resto acaba aqui dentro. O mercado interno ainda é o formador de preço de boi no Brasil. Mas, nos últimos anos, com o incremento principalmente de China, nós estamos indo na direção de 30%. 2022 fechou com 28,3%. De tudo que a gente produziu, desses 30 milhões de bois abatidos no Brasil, geram um produto em torno de 10 milhões de toneladas equivalentes de carcaça. É como se fosse o ATR na cana, que de fato é comercializado. Desses 10 milhões de toneladas equivalentes de carcaça, 7 bilhões que é o mercado interno, 3 nós estamos exportando. Então, o mercado internacional, via de regra, exige um boi abatido até 30 meses. Boi acima de 36 meses são mais suscetíveis às doenças, então tem esse animal mais jovem colocado no mercado, então isso está intensificando. A gente conversa muito dentro de casa com o Dr. Plínio, o maior incentivo que se tem a um produtor rural é precificação. Se ele tem preço e margem interessante, ele vai continuar expandindo a produção. Então, isso aqui é um dos principais fundamentos hoje que está impulsionando a intensificação na cadeia do Brasil. E a China é um player muito interessante, a gente vai poder olhar um pouco mais à frente, mas o Brasil tem quebrado, todos os anos aqui, as estimativas da BIEC, que é como se fosse a UNEM, dos produtores de exportação, que o Brasil chegasse a 3 milhões de toneladas de equivalente de exportação por ano até 2030, em 2030. A gente antecipou isso para 2023, foram quase 7 anos que a própria estimativa da indústria imaginava. E começamos mais uma vez um ano aí bastante ofertado, né? Chegamos 2 primeiros meses do ano, estamos exportando aí acima de 180 mil toneladas. Esse ano já exportamos 360 mil, é 25% a mais que o ano passado. Estados Unidos está importando carne do Brasil, o México inaugurou a importação de carne do Brasil, Canadá, Filipinas, diversos mercados que eram mais restritivos, que o Brasil não imaginava exportar carne, começa a pleitear agora. Coreia do Sul, Japão são mercados extremamente exigentes e o Brasil agora começa a se colocar com posição para exportar isso e todo ano a gente vem ampliando isso. E o dado interessante é que em 2023, de tudo que a gente exportou hoje, 60% para o mercado chinês. Esse ano, a gente aumentou as exportações para o mercado chinês, mas diminuiu a dependência. 53% do que a gente exportou esse ano foi para a China. Então, a gente está inaugurando mais exportação para outras geografias do mundo. Então, isso é muito importante para diversificar e não depender tanto de um cliente só. E a China também é um dado muito importante, né? Tem uma dependência hoje do Brasil exportar muita carne para a China, mas a China passa a depender cada vez mais do Brasil também. Em 2018, de tudo que a China importava, 30% era do Brasil. 2015 era 10%. Em menos de 10 anos, nós temos 42% de market share no mercado chinês. Tínhamos 42 plantas habilitadas para a China, até uma semana atrás, e agora mais 24 plantas brasileiras foram autorizadas a exportar carnes para a China. Então, é um crescimento vertiginoso, e a China não para de importar carne de boi. Você vê que esse ano, a estimativa da USDA, que a China tem uma redução, 2014 eram 417 mil toneladas. Fechou o ano com 3,5 milhões de toneladas. Esse ano tinha uma estimativa de redução de 5%, mas até o momento não é essa direção, né? O primeiro mês do ano e o segundo, a gente tem importação da China de 310 mil toneladas e 230 em fevereiro. E desse montante total, 48% do Brasil. Então o Brasil está expandindo muito a exportação para os chineses, que de fato a gente teve a oportunidade de ir para a China, participar da feira de alimentos lá. É uma novidade muito grande no mercado chinês. Muitos chineses, pela primeira vez, comeram carne com mais de 30 anos. A proteína mais recorrente na mesa dos chineses ainda são a carne de suínos e está mudando muito. A urbanização chinesa, o processo dos food service, tem implementado bastante aí, muitas churrascarias sendo abertas no mercado chinês, está mudando, e quem tem a experiência a primeira vez de experimentar carne bovina tem realmente uma aceitação muito legal do mercado. A gente viu lá que a feira brasileira é um sucesso absoluto. A Brazilian Beef faz filas para comer lá, o Brasil leva cupim, leva diversos cortes interessantes, os chineses têm tido muito apreço por isso. Essa aqui é um resultado interessante também das novas habilitações, né, que eu trouxe para vocês compartilhar hoje. O Mato Grosso tem um destaque muito importante, né, com 6 plantas habilitadas nessa última lista, passa a ser o estado com mais plantas habilitadas para exportar para a China. São 14 plantas no Mato Grosso hoje. Mato Grosso do Sul foi um destaque importante, teve mais 6 plantas também, é 9 hoje. E São Paulo tem 10 plantas. Então, esses incrementos são muito importantes, porque, via de regra, sempre que uma planta é habilitada à exportação para a China, principalmente, e outros países, ele faz com que o cluster daquela região que está aquela
planta frigorífica, o pessoal passa a intensificar um pouco mais da produção, porque ele quer pegar as premiações desse mercado internacional. E se ele não terminar um boi em até 30 meses, ele não consegue essas premiações. E para terminar um boi em 30 meses, 100% gado a pasto é muito difícil, tem que ter algum tipo de suplementação nesses animais. Então é um movimento importante também que, no fundo, nos próximos anos vai ter impactos importantes para a cadeia. Bom, para caminhar aqui para o final das minhas considerações, né, a gente percebe que a integração nas cadeias produtivas continua avançando, esse fórum é um exemplo claro disso hoje. Isso é um incentivo maior de intensificar a cadeia pecuária. Essas fotos são de uma rodada que a gente fez agora aqui em Minas Gerais, em São Paulo também, conversei com os parceiros hoje da Impasa aqui e outras players do mercado também. Todos os confinamentos que a gente visitou lá hoje, nessa última semana em Minas Gerais, todos tinham DDG. E eles estavam muito satisfeitos, porque fala com as plantas de DDG, a gente consegue fazer contratos de entrega para a gente, mensais, tem fidelidade nos contratos, porque muitas vezes o pecuarista comprava um insumo quando estava barato, ele pegava um pouco de bagaço de cana da usina, pegava um pouco de polpa cítrica, caroço de algodão, se naquele ano tivesse um pouco mais barato. Então, acho que esse é um ponto, professor, muito legal, que eu vi um nutricionista norte-americano comentar essa semana, que ele realmente acreditava que a pecuária brasileira ia passar a norte-americana, porque os nossos nutricionistas são muito criativos. Por ter menos recursos, menos ofertas seguras desses produtos, a gente troca dieta animal quase todo mês. A gente trabalha o que a gente tem. E a indústria de etanol de milho traz para a cadeia pecuária uma segurança de entrega de produto, porque ele vai moer, vai esmagar aqueles milhos, né, para produzir etanol de milho, e vai conseguir garantir para isso. Então, a gente vê cada vez mais os players fazendo parcerias com os grandes confinamentos, né, muito confinamento no Brasil, batendo acima de 100 mil cabeças hoje. Antigamente, a gente tinha que contar no dedo quantos pecuaristas tinham acima de 100 mil cabeças. Hoje, a gente fala aqui de bate-pronto 10 deles. Então, a gente está cada vez mais ampliando essa vantagem competitiva como maior exportador. A gente está abrindo novos mercados. A gente vê o Brasil aí, desde a gestão do Blairo Maggi, quando teve aquele problema da carne fraca, a Tereza Cristina continuou com isso. Estamos abrindo mercado atrás de mercado, então estamos inaugurando exportação para outros países. A carne bovina é diferente, não é uma coisa tão comoditizada assim. A China compra, por exemplo, dianteiro, outro mercado compra traseiro, a União Europeia compra filé mignon, então o boi tem divisão de mais de 2.000 pedaços que são comercializados. Então, essa segurança do suplemento é muito importante. E a curva de aprendizagem é importante. A gente também tem muitos estudos, como o da Exalc, como é que a gente vai usar o DDG, qual que é o nível mais adequado de proteína para cada região, qual a composição que isso vai ser feito. Então, acho que isso é uma cadeia do futuro. Eu, como falei no começo aqui, 10 anos atrás, quando eu entrei na Datagro, eu ainda tinha alguma dúvida que essa cadeia seria a cadeia do futuro, e hoje eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, fico muito contente de estar aqui hoje. É muito legal a gente dividir hoje novos mercados também. Eu passo a palavra para a minha companheira aqui, que vai falar um pouco disso de exportação. E a DDG é infinito, né? Estamos usando aí para a indústria PET, estamos usando para outros mercados que ainda estão conhecendo esse produto, e realmente vai ter um futuro brilhante. Muito obrigado a todos. Gostaria de dizer que é uma honra poder fechar o nosso evento de hoje. E antes da minha fala, eu gostaria de verdade de parabenizar o Guilherme Nolasco pela resiliência, né? Finalmente, hoje, um grande sonho, a entrega desse evento. Sr. Plínio Nassari, obrigada pela parceria. E agradecer às equipes da UNEM, da Datagro, uma entrega fantástica. E agradecer a todos que estão conosco até agora. E eu tenho o grande desafio de ser a última pessoa que fala antes do coquetel. Mas fiquem comigo, vai dar tudo certo. Fechando o evento, eu quero falar, na verdade, de abertura. Eu quero falar da abertura do mercado internacional e contar um pouco para vocês da história que aconteceu, que nos leva até o momento de hoje. E, no final, vou fazer um lançamento bem importante para nós. Então, é um dia de bastante emoção. Há 2 anos atrás, o Guilherme me procurou. Eu tinha experiência de ter feito a promoção internacional da carne bovina. O João mencionou o Brazilian Beef. E ele enxergando, né, representando o setor aqui de etanol de milho, era um momento muito bom, o DDG estava vendido ali alguns meses adiante, estava tudo muito seguro, mas ele entendendo também, a gente nem sempre tem momentos bons, a gente tem que estar mais preparado, mais estruturado, e com uma grande vontade de abrir os mercados externos. Então, ele começou uma aproximação com a Apex Brasil, nós vimos mais cedo a Paula Soares falando,
E foram diversas reuniões, né, Guilherme? Inclusive, em um momento eles pediram até para falar com os produtores, a LD foi até Brasília, né, em peso, foi super importante aquilo para mostrar, assim, é um setor produtivo, eles próprios não conheciam esse setor e ficaram bastante impressionados. E a gente vê nas falas deles, semana passada eu estava em Washington, tinha uma reunião organizada pela Embaixada Brasileira com todos os SECONs, os SECTECs e os adidos agrícolas de Estados Unidos e Canadá. E na fala do Jorge Viana, que é o presidente da Apex Brasil, ele espontaneamente falou do setor de etanol de milho, da sua importância a contribuição para a transição energética, falou sobre o DDG, o uso do DDG, então realmente assim tá na pauta deles e está na grande agenda do governo brasileiro. Então, a gente começou o trabalho, primeiro a gente precisou entender, e aí a gente fez uma grande consulta aos associados da UNEM para entender o que eles queriam, então, que fosse feito, né? Todo o projeto foi moldado dentro do que era desejado pelas empresas, foi definido, então, a promoção da exportação apenas do DDG, não do etanol, não do óleo de milho, pelo menos neste momento. E aí nós tentamos entender, então, quem são esses clientes desse produto, né? Então, já foram falados aqui todas as espécies, então, além de ser um produto extremamente rico, ele atende uma gama muito grande de espécies pecuárias e também animais de companhia. Então, a gente olhou quais os países que tinham os maiores rebanhos possíveis desses consumidores e trabalhamos com a área de inteligência da Apex para ver vários outros fatores macro e microeconômicos para a gente poder definir quais seriam esses mercados prioritários, então. E aí, a gente definiu esses 9 mercados prioritários. Na Ásia, a China, Indonésia, Japão, Tailândia e Vietnã. Na Europa, Espanha, Reino Unido e Turquia. E na Oceania, a Nova Zelândia. E por que a gente tem que ter mercados prioritários, né? A gente tem aqui um projeto de 2 anos, os recursos são finitos, são interessantes, mas, né, a gente precisa saber onde focar. E interessante que vários desses mercados, de fato, já são os principais, né? O Vietnã, a gente pode destacar ali, ano passado importou 43% do nosso DDG, Turquia, super importante, Nova Zelândia também, e assim a gente consegue saber para onde focar. E se a produção de DDG é bastante recente, também as exportações são bastante recentes, e eu quero mostrar para vocês aqui, a gente também está trabalhando a parte de dados dentro da UNEM. A curva verde escura é o valor de exportação, então vocês veem que era uma coisa quase que basal até agora há pouco, as exportações de DDG. Há 3 anos atrás, a gente exportou $1 milhão, há 2 anos atrás, 91 milhões de dólares, ano passado, 180 milhões de dólares e meio, e nos 2 primeiros meses do ano, de 2024, já aqui 32 milhões de dólares. Então, mantido este ritmo, a gente este ano deve novamente ultrapassar as exportações. Então, é muito empolgante ver uma curva quase exponencial desse crescimento. E aí, a gente precisa, no começo de um projeto setorial, é uma coisa que a Apex obriga e é importante, a gente precisa fazer uma etapa chamada de branding. O que é branding? É a definição da nossa marca, como é que é a nossa narrativa, como é que a gente fala do nosso DDG, como é que a gente diferencia ele em relação ao americano, que hoje é o grande player, como é que a gente responde aos ataques, porque eles virão, se eles não vêm ainda, eles virão, sempre que a gente tem um papel importante no mercado, existem os ataques. E aí, então, foi feito um trabalho bastante grande, mais de 33 entrevistas com todos os associados, com professores americanos, brasileiros, inclusive o professor americano, o próprio professor Flávio Portela também, o Daniel também foi entrevistado, né? E o próprio professor americano que fez o handbook do US Grains. Falamos com os adidos agrícolas, falamos com especialistas também da área de nutrição animal, né? E, além disso, um grande desk research, mais uma pesquisa bastante grande para ver até, assim, todas as empresas brasileiras desse setor, como é que elas se comunicam, as 12 maiores empresas mundiais, o que elas falam, qual que é essa narrativa, né? Então, com isso, a gente cria 2 grandes pilares para essa nossa narrativa, que são a segurança energética e a segurança alimentar. Segurança energética no sentido, bom, já foi amplamente falado aqui, né, mas a gente pode destacar a utilização de biomassa na nossa produção, essa circularidade da nossa economia e a produção concomitante do etanol, né, a partir do milho sendo um combustível aí renovável. E na parte de segurança alimentar, eu acho que esse painel traz muito bem a riqueza do produto DDG, né, e as suas diversas variedades aí. Ele é um produto muito mais rico nutricionalmente do que o próprio milho.
E é como se a gente fosse dizer assim que é uma proteína que gera proteína. Você dá um produto de alto teor nutricional para um animal que depois é uma proteína que alimenta o ser humano também, uma proteína de altíssima qualidade. Então, se fixem um pouco nessas cores também, que a gente começa a ver um pouco de brasilidade, né, o verde e o amarelo. E aí, pensando no Brasil como país de origem desse produto, então, e lembrando que no Brasil a gente tem uma matriz energética extremamente renovável, o Brasil é super reconhecido lá fora, né? Então isso tudo faz muito sentido, e a observação até da empresa de branding é que a gente tem nesse setor um Zeitgeist, em alemão quer dizer espírito do tempo, né? Então a gente está muito dentro do que hoje o mundo demanda. Então é um setor muito bom da gente poder estabelecer essas narrativas, né? Então, fixando ainda nas cores, né, a gente veio ali daquele verde e vai encaminhando para um dourado. Então, um pouco do posicionamento é from green to golden, né, vindo desde essa produção que é verde, levando até o dourado, que é um produto, né, nesse tom dourado, mas também que tem a ver com o sol, que tem a ver com essa riqueza que é criada a partir do campo. Então, isso fica como essa estrutura, né, from green to golden, e isso se expressa na marca que a gente quer demonstrar para vocês também. E aí também era importante definir o nome do projeto, né? É curioso porque em alguns projetos setoriais, e vários outros setores já têm projetos com a Apex, a carne bovina, suína, frango, couro, reciclagem animal, e a gente pensou, vai ser Brazilian Co-Products, Brazilian Byproducts, Brazilian Corn Products. E a gente estudou profundamente, e realmente a melhor definição, inclusive, do que ouvimos dos professores americanos, o nome desta categoria, muito embora até agora a gente se referiu como DDG/DDGS, a melhor forma de falar da categoria é Distillers Grains, porque isso aqui engloba, e a gente viu aqui, né, falado pelo próprio Daniel, e o professor também, né, os diversos tipos que tem. Se a gente fala DDG/DDGS, a gente está deixando de falar vários outros. Então, Brazilian Distillers Grains é o nome que abarca todas essas opções, todo esse portfólio de produtos. E com isso eu mostro para vocês então a marca que a gente está propondo para o projeto setorial. Então a gente vê aqui a circularidade, essa economia circular, a gente vê né, uma coisa solar, a ideia de levar para o mundo, né, de uma oferta, de algo que circula. E também pensando já, a gente não queria que fosse uma coisa que apresentasse apenas uma imagem que tem a ver com milho, né? Porque a gente está vendo a indústria se movendo, vão ser produzidos DDG e as suas variantes a partir de outros cereais, então a gente tem que estar preparado para isso também, não poderíamos fixar apenas num produto específico, né? Então, a gente ficou bastante satisfeito com essa proposta, e a Apex também está de acordo com ela, e a ideia é a gente, então, trabalhar com essa marca. E na aplicação da marca, também é importante dizer assim, o look and feel, né? O que a gente quer passar como sentimentos. Ouvimos dos adidos agrícolas e de gente que está no exterior, a gente tem ouvido isso circulando pelo mundo, esse ufanismo que a gente fala do agronegócio brasileiro já não pega muito bem. E eu própria já fiz isso muito, tá? Eu acho que todos nós fizemos. Mas hoje já não pega muito bem aqueles grandes maquinários, aquele monte de colheitadeira, aquela coisa pujante. Hoje é mais adequado a gente trazer um lado mais humano de quem está por trás da produção. Então, a ideia nas comunicações, e aqui são apenas exemplos iniciais, tá? E assim, já pensando que a gente vai fazer uma missão comercial daqui a 2 meses para o Vietnã, que é o nosso principal mercado, né, já vendo aqui, trazendo pessoas que tenham a ver com a produção, e como tagline, aqui uma primeira ideia, né, o futuro da nutrição animal, pensando no papel que os Distillers Grains têm nisso, né. Então, mostrar pessoas, tratando bem dos animais, trazer esses conceitos de bem-estar animal que são tão importantes, né, e algumas imagens, assim, essa é a linha de narrativa que a gente deve levar. E, para concluir, então, mostrando a marca também se comunica bem com as marcas das biorrefinarias associadas à UNEM, né, então essa é a ideia de trabalhar daqui em diante. Então, concluo dizendo que estou extremamente feliz de trabalhar para o setor, realmente muito empolgado, o Guilherme sempre fala disso, e de fato eu vejo tudo muito positivo, é muito animador, e todas as perspectivas que mostram que o setor vai crescer, que o mundo precisa disso obrigatoriamente por políticas públicas que estão surgindo, né, toda a questão de transição energética, e a gente tem perspectivas positivas aí de aumento de produção, e acho que a gente pode ocupar um espaço interessante no mercado internacional com os nossos Brazilian Distillers Grains. Obrigada.
Pode concluir, pode encerrar. Tá ligado, tá ligado. Pode falar. Só para encerrar, né? É importante a gente ver a singularidade e quão cíclico desafios que a gente vem trazendo o exemplo do approach do João, um ciclo pecuário que literalmente tem judiado de forma muito importante nos últimos anos dos pecuaristas brasileiros, e a chave, né, a eficiência que os coprodutos trazem para momentos tão desafiadores, né? O professor falou de eficiência, o professor falou de a gente fazer mais com produtos tão diferenciados. Então a gente tem momentos desafiadores e tem chaves importantes para atravessar um processo como esse. O João também citou, e a gente falou logo no início, do desafio do ponto de vista de volume, de produções crescentes, né, e grandes, né, e a gente tem buscado, em parceria com a Apex, né, e agradecer o Guilherme, a Andréia, né, pela visão empreendedora, né, acataram uma demanda nossa, né, de todas as usinas em relação ao desenvolvimento desses produtos para novos mercados, e a gente já vem colhendo frutos, né, e trazendo mais soluções, né, para o que vem, para o que está por vir, né. Agradecer a oportunidade, agradecer o professor Flávio, o João e a Andréia pela oportunidade da gente poder discutir e trazer um pouco à luz do que a gente tem feito, do que a gente ainda vai fazer. Obrigado. Muito bem, vamos para a foto oficial, agradecendo mais uma vez, então, Daniel Sarmento foi nosso moderador, professor Flávio Portela, o João Otávio e a Andréia Veríssimo, falando sobre o papel do DDG e DDGS nas cadeias de produção pecuária e já também trazendo um pouco das perspectivas aí futuras com as exportações. Excelente painel mais uma vez. Antes de convidar aqui os nossos anfitriões, enquanto o pessoal tira a foto, para o encerramento oficial, eu vou dar 2 recados aqui para vocês. O primeiro, só reforçar que nós teremos o coquetel logo na sequência, todos evidentemente convidados. E o segundo recado, pessoal que pegou o fone para a tradução simultânea da palestra do painel 2, quem ainda não devolveu, tem que devolver lá e pegar o documento de volta, né? O documento com foto que vocês apresentaram, tá? Muito bem. E agora sim, para encerrarmos essa primeira grande edição da Conferência Internacional UNEM Datagro sobre etanol de milho, convidamos ao palco aqui os nossos anfitriões, Guilherme Nolasco, presidente executivo da UNEM, e o Dr. Plínio Nastari, presidente da Datagro. Bom, boa tarde a todos. Queria dizer para vocês que eu estou 50 quilos mais leve agora do que vocês me encontraram hoje cedo, né? A responsabilidade de construir o primeiro evento, né, doutor Plínio? O primeiro evento. E com tantos desafios, né? Primeiro a gente precisa arrumar data, que dá para todo mundo. Depois a gente precisa arrumar recursos, porque custa fazer uma organização desse nível. Antes dos custos, a gente precisa arrumar parceiros que dão conta de executar e pôr de pé. Depois a gente precisa arrumar recursos. Depois a gente precisa arrumar conteúdo, né, a curadoria e palestrantes, painelistas de alto nível, como os que passaram por aqui hoje. E depois a gente precisa arrumar público, precisamos de vocês, porque se a gente fizer tudo aquilo e não vier ninguém, foi tudo por água abaixo. E eu acho que em curto espaço de tempo, né, nós conseguimos reunir todos esses pilares e vocês fizeram desse evento um sucesso, né? Nada adiantaria se não tivesse a casa cheia, se não tivesse faltando lugar para sentar. Nós queríamos que faltasse, né, seu Dublino? Nós queríamos ser mal educados, nós queríamos que enchesse o salão realmente, e isso nós conseguimos.
né? Eu acho que a mensagem que a UNEM queria passar ao mercado, a vocês, é que a gente vem construindo um setor, né, Alexandre, com muita responsabilidade, ocupando os espaços que são legítimos dessa entidade legítima representante desse setor, com reconhecimento tanto na esfera política, onde vocês puderam ver isso aqui, né, as maiores lideranças da Frente Parlamentar Agropecuária do Estado de Mato Grosso, nesse palco. Nós tivemos aqui academia, pesquisadores e pessoas que estão envolvidas no nosso dia a dia, né, Alexandre, no nosso trabalho. Não é que vieram aqui hoje, são anos de relacionamento, de conversas, de aproximação, de trocas de experiências, né? Nós conseguimos grandes personagens internacionais, que é o primeiro evento internacional do etanol de milho, pretensioso, né, doutor Felipe? Plínio, fazer o primeiro evento internacional. E nós conseguimos um público de alto nível, executivos de mercado, homens de inteligência, CEOs, diretores, produtores de etanol de milho, investidores, bancos, academia, pesquisadores interessados. Então, para mim, né, eu saio aqui com a sensação do dever cumprido, pude ver a satisfação dos meus associados, porque a UNEM e sua equipe todo dia acorda com a responsabilidade de entregar alguma coisa aos seus associados. Nós somos uma associação de poucos associados, 14 associados, entre indústrias, parceiros e entidades institucionais, que contribuem para que tudo isso aqui aconteça e precisam ver valor e ver entregas a todo dia. Não é um sindicato, não é uma entidade que está lastreada em recursos públicos ou de um fundo, é uma entidade privada, representativa de classe, executiva. Eu tenho dedicação total a isso, a Andréia, o Bruno, o diretor que tem, a equipe de comunicação, os assessores jurídicos, tributários, e a gente tem todo dia que acordar e dizer o que nós vamos entregar a este setor hoje para justificar a continuidade desse trabalho. E essa é uma entrega que a gente, há 4 anos, apesar de a gente ter organizado em 60 dias, em tempo recorde, é uma entrega que há 4 anos a gente vinha construindo. Passamos por um planejamento estratégico, está ali a Cristiane, passamos por um planejamento de comunicação, passamos pela experiência da agenda internacional com a PEX, que a Andréia acaba de relatar, passamos por mudanças de governança, alteração de estatuto, reorganização das contribuições, dos pesos dos votos e da representatividade da UNEM, e aí nos sentimos prontos para organizar esse evento e dizer para o mercado, estamos crescendo, não por acaso, estamos crescendo motivados por empreendedores que acreditam nesse negócio, que constroem essa entidade com nós. Eu sou apenas um porta-voz de tudo isso. Toda essa inteligência que a gente traz aqui, todo esse poder de organização, são fruto de grupos de trabalho, de reuniões constantes da nossa equipe com o nosso corpo de associados. Eu brinco, falei isso hoje no almoço, nós somos passageiros, doutor Plínio. Nós vamos deixar a foto pendurada na parede e o legado. Mas nós estamos construindo um setor e uma entidade que será para sempre, e o que nós estamos fazendo aqui será relembrado. Finalizo agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês e a confiança dos meus associados em delegar a mim toda essa responsabilidade sem me cobrar no dia a dia o resultado. Eles sabem que confiam e entregam o poder da decisão, o poder da organização. Agradeço o seu nome, Rafael, nosso presidente do Conselho de Administração, um homem de grandes agendas, passou o dia inteiro aqui sentado, escutando, se relacionando, e isso é uma demonstração, Zé Afonso, Marcos, Charles da Serradinha, essa demonstração do quanto vocês valorizam esse setor, do quanto vocês valorizam
essa entidade e o quanto vocês confiam no nosso trabalho. Obrigado, boa noite a todos. Vamos para o coquetel. Bem, eu queria também, nessas palavras finais, agradecer a presença de todos que estão até agora aqui participando desse evento. Agradecer a todas as empresas que apoiaram, tanto com o prestígio das suas marcas, quanto com seus apoios materiais, para que esse evento pudesse ser realizado. Quero agradecer à UNEM, todos os seus membros, através do seu presidente executivo, o Guilherme Nolasco, grande parceiro para a organização desse evento. Quero dizer que a equipe da Datagro, de várias unidades, a Datagro tem 12 unidades de negócio, mas algumas das principais unidades de negócio estiveram envolvidas nesse evento. Em primeiro lugar, a Datagro Experience, que é a unidade que cuida de educação e eventos, com as suas equipes de organização, operação, curadoria. Quero agradecer a toda a equipe. Boa parte dessa equipe está aqui presente hoje, na figura da Simone, da Silene, da Roberta, da Raquel, da Cláudia. Uma equipe que é liderada pelo Luiz Felipe Nastari, meu filho. Então, quero agradecer a todos, a todas da equipe da Datagro Experience. Quero agradecer a Datagro Markets, que está aqui também presente. Agradecer a Datagro Consultoria, Datagro Financial, em particular a equipe que está aqui representada pelo meu filho também, Guilherme, o Dr. Ermelindo, o Ingo, Carol. Agradecer o conteúdo que foi preparado. Não sei se você deixou claro, Guilherme, mas nós preparamos esse evento aqui basicamente em tempo recorde. O go-ahead para a realização desse evento aqui foi dado no começo de janeiro. E então, todo o trabalho de curadoria, convites aos palestrantes, divulgação, a preparação de toda a papelaria e divulgação do evento foi preparada de forma bastante eficiente, em tempo recorde. Quero agradecer a House da Datagro, coordenada pelo Bruno Tulini e toda a equipe, e dizer que nós conseguimos entregar essa primeira conferência com conteúdo bastante denso. Nós tivemos a satisfação, né, Guilherme, de ter uma abertura com muita representatividade de autoridades estaduais e federais, que aqui desfilaram e colocaram todo o seu prestígio na abertura. Depois tivemos um painel bastante importante sobre o papel das políticas públicas na transição energética, com a presença das maiores lideranças aqui do Brasil, que têm definido os rumos de toda a regulação que deverá nortear a transição energética, adotando biocombustíveis. Nós tivemos um painel que tratou de organização do setor frente às novas demandas, que foi muito interessante. Tivemos um painel de sustentabilidade seguido de um painel sobre a importância da tecnologia no processo produtivo, trazendo muita informação e conteúdo a respeito da evolução da tecnologia aplicada nesse setor. Depois tivemos mercados potenciais no futuro, que tratou do enorme potencial que existe para o mercado de biocombustíveis e etanol em particular. A Datagro estima que a produção mundial hoje, que é de cerca de 115 bilhões de litros, e corresponde a 86 milhões de toneladas, tem um mercado potencial de 810 milhões de toneladas até 2050. E como foi dito aqui algumas vezes, até 2030, o mundo
tem a expectativa de que a produção de biocombustíveis e de etanol, em particular, precisa triplicar até 2030. 2030 são 6 anos à frente. A gente sabe que isso não vai ser atingido, mas isso dá uma imagem de qual é o senso de urgência que existe em relação ao desenvolvimento desses mercados e o atendimento dessas demandas que foram aqui desfiladas, tanto para a SAF quanto para substituição de combustível marítimo, produção de plásticos, a reforma do etanol para a extração de hidrogênio e outras aplicações. Então, grandes mercados. O papel do DDGS na cadeia de produção pecuária, tanto bovina quanto suínos, aves, produção de leite, produção de ovos, o que traz agregação de valor, desenvolvimento, alavancando a produção de alimentos, contrariamente ao que falsamente tem sido tentado colocar em alguns fóruns, e o Brasil é o grande exemplo desse desenvolvimento. Então, nós enxergamos um papel crescente e de importância cada vez mais relevante para a produção de etanol de milho no Brasil e no mundo. Acreditamos que essa produção se dará de forma integrada com a produção tradicional de etanol de cana-de-açúcar, aqui no Brasil e em outros mercados. Acreditamos que essa expansão do etanol de milho não se dará somente com a expansão de grandes unidades de larga escala, mas também unidades de média e pequena escala, de forma descentralizada, talvez não tão eficientes quanto a de grande escala, mas isso também vai acontecer, assim como aconteceu nos Estados Unidos. E essa expansão é que vai viabilizar o crescimento da oferta, o atendimento da demanda e, basicamente, a agregação de valor na produção agrícola e pecuária. Então, o nosso papel na Datagro, como analistas, como provedores de dados e informação, é apoiar a agropecuária. Ficamos felizes de poder estar em parceria com a UNEM, desenvolvendo esse trabalho, e só temos a agradecer a todos que contribuíram de diferentes formas para a realização desse evento. Muito obrigado a toda a equipe da UNEM, da Datagro. Nós vamos tirar uma foto oficial depois, mas antes da foto oficial, eu quero agradecer a todos por estarem aqui até o final e quero chamar a nossa equipe de house que mostre o vídeo que resume o que aconteceu durante esse dia tão denso e tão produtivo para todos nós. Por favor, muito obrigado. Manifestação da missão cumprida, um trabalho aí a várias mãos aqui da UNEM com a Datagro, pensando aí em mil detalhes para receber todos esses grupos, seleto públicos, bloco livre, executivo, grandes empresas interessadas no setor, mercado financeiro, banco, setor de distribuição e logística, e todo o setor envolvido na cadeia de fornecimento da indústria do etanol de milho. Superamos todas as expectativas de público, um conteúdo muito rico, uma grade de programação de palestrantes e painelistas,
trataram do tema apontando a realidade e as duas perspectivas que o biocombustível tem na transição energética e no futuro do combustível de aviação, de navegação, de automobilística, marcos legais que estão sendo tratados em Brasília, projetos de leis que repercutirão diretamente nessa cadeia de negócios. Eu acredito que a Datagro e a Uni quer esse dia com chave de ouro pelo primeiro evento, estourado público, casa cheia, conteúdo bom e muito network para as pessoas que aqui passaram buscando informações se relacionadas com o setor. Agradeço a toda a minha equipe, principalmente, que nos últimos meses não fez outra coisa a pensar e trabalhar por esse evento. Até 2025 estaremos aqui, quem sabe, um evento melhor ainda que esse. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Uni, todos os seus membros, que lideram o LASP, e à frente dessa grande entidade. Quero agradecer todas as empresas que apoiaram esse evento, todos os participantes, principalmente todos aqueles que estiveram como moderadores, palestrantes, dividindo a sua experiência, a sua inteligência. E quero convidá-los a estarem conosco mais uma vez, no ano que vem, 2025, para esse grande evento, onde nós vamos estar celebrando e trocando informações e conhecimento sobre essa indústria tão inovadora e tem uma capacidade enorme de contribuir para o processo de descarbonização, geração de renda de emprego, promoção de desenvolvimento no interior de forma sustentável e economicamente viável e acessível. Contem conosco, com a nossa energia, de toda a equipe da Datagro e da Uni, para estarmos juntos mais uma vez. Obrigado. Obrigado a todos. Vamos lá para o coquetel. Vamos tirar uma foto, equipe, Datagro e Uni aqui no palco, por favor.